Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar muito sobre o Santos Futebol Clube e pra você que tá ligadinho no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho pra que você não perca nenhum detalhe da grande cobertura do Santos aqui no YouTube. Meus amigos varandeiros, estamos classificados. O Santos com empate ontem contra o Independiente, 1-1, que sofrimento, hein? Que sofrimento! O Santos se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Santos que agora vai enfrentar o Libertad do Paraguai nas quartas de final e ontem um jogo especial para o goleiro João Paulo, que fez defesas brilhantes, que fizeram que o santista lembrasse, sem dúvida nenhuma, de Rodolfo Rodrigues, de Rafael Cabral em 2011, Fábio Costa em 2002. Olha, fantástica atuação do nosso goleiro, do nosso arqueiro João Paulo, que passa por um problema familiar com a sua mãe, que passa por uma doença, e ele dedicou a partida de ontem, a classificação, para sua mãe. Portanto, o João Paulo ontem foi realmente um monstro dentro de campo, uma muralha dentro de campo, e foi, sem dúvida nenhuma, o melhor do jogo na noite de ontem. Destaque também para o Caio Jorge, que não fez uma grande partida, mas fez aquilo que o torcedor espera dele: gol. Ele realmente ontem fez aquilo que o torcedor quer ver do Caio Jorge, balançou a rede e mais uma vez contra um adversário argentino. O Caio Jorge, que é o carrasco dos argentinos, sem dúvida alguma, ele com o faro do gol, com o cheiro do gol, teve a tranquilidade necessária, cara a cara com o Sosa, para fazer o gol que deu a classificação para o Santos Futebol Clube. Destaque para o passe também do Carlos Sanches, que também ontem voltou à titularidade, né? Foi titular o Carlos Sanches desde o início e fez uma partida regular, mas no lance do gol foi primordial a assistência do Carlos Sanches. O Santos ontem não fez uma grande partida, sofreu muito defensivamente. É claro que é preciso controlar a euforia da classificação para analisar o jogo de uma forma mais cuidadosa. O Santos apresentou muitas falhas defensivas e, se não fosse realmente o goleiro João Paulo, poderíamos aqui hoje estar chateados com a desclassificação do Santos Futebol Clube. Muitas falhas defensivas, principalmente pelo lado esquerdo. O Kaique, um jogador que dá muito espaço, precisa melhorar muito na cobertura, né? Em alguns momentos aparenta lentidão, e o Felipe Jonathan novamente na cobertura deixou muito espaço do lado esquerdo da defesa do Santos, direito do ataque do Independiente. O meio-campo do Santos ontem não foi tão bem. O Camacho fez uma partida boa na noite de ontem, mas o Giamota muito apagado, assim como o Carlos Sanches, que participou do gol, mas não fez uma grande partida na noite de ontem. Destaque também para Luiz Felipe, que ao lado do Kaique fez uma grande partida. Se o Kaique não foi bem, mas o Luiz Felipe ontem fez uma grande partida na zaga do Santos Futebol Clube. E destaque também para o Madson. Eu falava muito antes do jogo que essa questão que o Madson não é bom marcador não é verdade. O Madson, ele tem por característica ser um lateral mais de apoio. Isso não significa dizer que o Madson não sabe marcar. Ontem mostrou isso. O Madson não deu espaço do lado direito, praticamente neutralizou o lado esquerdo do ataque do Independiente e tomou de conta do lado direito da defesa do Santos Futebol Clube. E também conseguiu, em alguns momentos, apoiar. Portanto, é um jogador que entrega muito mais do que o lateral Pará, que está na reserva. E vai ser difícil Pará voltar à titularidade. Daqui a pouquinho eu vou colocar a entrevista coletiva do Fernando Diniz, que ele fala que qualquer jogador pode jogar a qualquer momento, mas fica claro que tanto o Pirani como também o jogador Pará terão muitas dificuldades para ganhar a posição do Sanches e também do Madson, consequentemente. Destaque também para o Vinícius Anocelo, que entrou no segundo tempo. Ele entrou frio no primeiro gol do Independiente. Não sei se foi uma falha, mas talvez ele poderia ter chegado mais forte ali naquela dividida. Mas o Zanocelo entrou muito bem no jogo, né? Ele conseguiu realmente dar uma dinâmica interessante ao meio-campo, marcou bem, é um jogador que tem fácil recomposição, que tem muita velocidade ali para atacar e defender, e chegou bem na frente. Portanto, o Zanocelo vem se destacando também
Entre os contratados do Santos Futebol Clube, Vinícius Anocelo é sem dúvida um nome importante para o Santos Futebol Clube. Bom, o Santos empatou ontem, não fez um grande jogo, mas classificou, o que era mais importante. Jogo de Copa é isso, não adianta jogar bonito e sair desclassificado. É isso que também cobramos do Fernando Diniz. O importante é que o resultado veio. O Santos precisava de um empate e chegou na Argentina e conseguiu o empate. Portanto, estamos classificados. Parabéns ao Diniz, parabéns a todo o elenco do Santos Futebol Clube, e os pontos que precisam ser melhorados devem ser trabalhados pelo treinador Fernando Diniz. Bom, após o jogo, o Fernando Diniz falou com a imprensa sobre as impressões do jogo de ontem, sobre Pará, sobre Madson. Vamos ouvir o que disse o treinador Fernando Diniz após a partida de ontem. Com o treinador de Santos, com Diniz, Bruno Lima, de jornal A Tribuna do Santos, quer saber... você viu algum goleiro que tive uma situação, uma atuação tão brilhante como a de João Paulo tive esta noite? Eu não sei se está entre os jogos mais, pelo menos assim que eu tenho uma lembrança mais forte de um goleiro ser tão decisivo quanto o João foi hoje. Tá de parabéns, nos ajudou muito. Treina muito e é um prêmio para ele pelo jogador que ele é, pelo profissional e pela pessoa. Lucas Rato, de Varanda Futebol. Você poderia explicar o motivo das entradas do Madison no lateral e do Sánchez no meio campo? A explicação é porque eu achei que era o melhor para o time. Acho que os dois estão bem, podia ter saído com outros jogadores, o Pará também estava bem. Mas achei que era o momento de colocar o Madison e o Sánchez. Já tinha jogado bem contra o Bragantino, tinha entrado bem em outros jogos e eu resolvi mantê-lo hoje como titular, mas podia ter entrado com o Pirani também. Para esse jogo eu achei que era a melhor formação. Você pretende dar sequência para esses dois jogadores no time titular? Isso pode ser que sim, pode ser que não. Qualquer um que está aqui no elenco pode jogar titular no próximo jogo. Gustavo Soler, do Rádio Bandeirantes. Você, como técnico e ex-jogador, lembra de cabeça uma situação tão espetacular como a de hoje no goleiro? Teve algumas situações espetaculares de goleiro que eu tenha visto, mas hoje faz parte de um grupo seleto que um jogador que joga no gol, um goleiro, foi decisivo, acabou desequilibrando a partida a nosso favor. Bruno Faria, de CBN. O Santos está em 3 competições, mas o elenco santista não é numeroso. Você pensa em priorizar a Copa Sul-Americana para conquistar o título ou que clube anda no time? O elenco é o elenco que a gente tem, a gente consegue mexer com o elenco. Eu estou contente com o elenco que eu tenho, se a gente puder encaixar mais um outro jogador, mas... Tá aí o Fernando Diniz após a partida de ontem, o empate do Santos, né, respondendo sobre Madson, sobre Sanches, falando que, a princípio, qualquer jogador pode assumir a titularidade do Santos, não garantindo que nem o Madson nem o Sanches serão titulares daqui pra frente, sobre o João Paulo também, né, e sobre priorizar as competições. Ele realmente não garantiu que o Santos vai priorizar nenhuma competição, até acho certo, acho que o Santos precisa jogar da mesma forma todas as competições. O Santos, que não está bem no Campeonato Brasileiro, está numa posição intermediária, portanto, essa questão de priorizar acho que não é o momento. Precisa jogar Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro com aquilo que tem de melhor. Quando for afunilando as competições, realmente aí você pode optar, desde que você tenha uma situação melhor também no Campeonato Brasileiro. Agora, uma coisa que fica claro, né, às vezes a falta de empatia do treinador Fernando Diniz, a falta de carisma, né? Eu acho que é muito importante. Você tinha treinadores no passado que eram mais secos na entrevista, como o caso do Muricy, o próprio Filipão, mas em algum momento eles soltavam uma brincadeira na entrevista coletiva que dava uma descontraída, né? Eu acho que tá faltando um pouquinho disso para o Fernando Diniz. Sempre muito pesado nas suas declarações, né?
sempre muito mal-humorado nas suas declarações. Eu acho que é importante também essa orientação para o Fernando Diniz, né? No passado se falava muito no media trainer. Eu acho que é importante o Diniz passar por isso também. Perceba que depois de uma classificação importantíssima, o Diniz estava muito fechado, até de alguma forma respondendo as perguntas de uma forma muito objetiva, muito seca. Eu acho que faz parte esse trabalho com o Fernando Diniz, que é um bom treinador, mas sempre me parece um pouco acuado quando perguntado pela imprensa, né? Ele parece realmente muito chateado com algumas coisas do passado, com algumas críticas que foram feitas a ele também quando ele treinava o São Paulo. Ele sempre muito reservado, isso de alguma forma para a carreira do Diniz, essa falta de carisma, essa falta de empatia também com o torcedor pode ser um fato prejudicial a ele mais à frente. Bom, importante que o Santos classificou, o Santos está, sem dúvida nenhuma, nas quartas de final da Copa Sul-Americana e domingo temos o Atlético Goianiense pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo marcado para as 18h30 na Vila Belmiro, e o Varanda Futebol Debate vai cobrir direto da Vila essa grande partida. Então, eu conto com você, conto com a sua audiência, porque daqui a pouquinho estaremos ao vivo no programa Santos Total, 12 horas, fica ligado, programa Santos Total, você vai curtir tudo, todas as informações do Santos daqui a pouquinho na melhor cobertura do Santos no YouTube. É isso, meus amigos varandeiros, um grande abraço, valeu galera, tchau!